Hello guys, how are you doing? Vamos começar a Lesson 12 today. Lesson 12 é a última lição do segundo caderno do seu curso. Já estudamos tanto sobre a língua inglesa e podemos perceber o quanto aprenderam até agora. Então não desanime neste momento. Faltam apenas algumas lições para acabar um módulo e tenho certeza de que se chegou até aqui é porque está valendo a pena, não é verdade? Então foram vários os obstáculos encontrados e toda a equipe de trabalho do ETEC Idiomas está aqui para ajudá-la. Então vamos começar? Are you ready? So let's go! Então nos objetivos da aula de hoje nós vamos falar sobre partes da casa, reconhecendo e fazendo uso do respectivo vocabulário. Nós vamos falar sobre mobiliário, reconhecendo e utilizando o respectivo vocabulário. Vamos solicitar e fornecer permissão sobre o uso das partes da casa e mobiliário empregando useful verbs. Vamos fornecer e solicitar permissão utilizando os verbos modais can e may. Fornecer e solicitar permissão empregando-se polite words and expressions. Vamos fazer referência a outras pessoas, animais ou coisas utilizando os object pronouns. E vamos expressar posse sem fazer menção ao objeto possuído, fazendo uso dos possessive pronouns. Então, em algumas situações, precisamos pedir algo emprestado ou utilizar objetos dos amigos, sendo necessário pedir permissão para isso. Na aula anterior, você estudou o uso do modal can, do verbo modal can, para indicar aptidão ou não para realizar uma atividade. Nesta aula, você verá outro uso de can, para solicitar e fornecer permissão. E conhecerá outro modal verb com essa mesma função, o may. Você ainda estudará os object pronouns essenciais quando se quer fazer referência a alguém ou a alguma coisa, e os possessive pronouns, semelhante aos possessive adjectives, mas utilizados de forma diferente para falar de posse. Além dos conteúdos mencionados, você estudará um vocabulário extremamente útil, o nome das partes da casa e de peças do mobiliário, assim como outros itens relacionados a eles. Por fim, conhecerá um pouco mais sobre um cômodo que não costuma ser comum nas casas e prédios brasileiros, mas que na América do Norte é presença quase constante, o basement. Vamos ver o que Rosa está fazendo? Rosa está sem luz em seu quarto e pede ajuda a Christine, que vai com ela até o basement procurar por uma lâmpada. Então acompanhe o diálogo no tópico 2, May I borrow a lamp? Então, Rosa e Christine vão até o basement, um cômodo muito comum em muitas casas americanas, mas além deste, há outras acomodações que compõem uma casa como chimney, roof, bedroom, bathroom, office, attic, etc. Então, uma residência é composta por espaços internos e externos. E cada uma dessas partes tem uma função específica. Então, conheça como se denomina alguns desses espaços no tópico 3.1, Parts of the House, do seu caderno didático. Além das Parts of the House, uma casa também é composta de peças do mobiliário e outros objetos como sofa, armchair, shelf. Então, para enriquecer seu vocabulário, veja no tópico 3.2, Furniture and Other Items. Alguns móveis e utensílios que compõem uma residência de acordo com as partes da casa, onde eles são frequentemente encontrados. Então, pratique esse vocabulário identificando os itens e mobiliários da casa de Victor e ouvindo as conversas que ocorrem em diferentes locais de uma residência nas Activities, Furniture and Parts of the House. Então, após concluir as suas atividades, acompanhamos agora a revisão do verbo dare to be no próximo assunto. Então, na Lesson 8, você viu que o verbo dare to be é utilizado para expressar existência de pessoas, situações e objetos da mesma forma que na língua portuguesa usamos o verbo haver para indicar esse sentido. Em português, muitas pessoas utilizam o verbo ter com o sentido de haver, mas em inglês é errado empregar o verbo to have com esse significado. O verbo to have quer dizer possuir. Então, a variação que ocorre no verbo dare to be é em função daquilo que existe, ou seja, há apenas uma forma para o singular e outra para o plural, dependendo daquilo que estamos nos referindo. Então, relembramos agora no próximo slide.
Então temos there to be, afirmativa. Nós temos aqui singular, there is, e no plural, no plural, there are. Aqui é a parte contraída do there is. There to be, negativa, nós temos no singular there is not, ou there's not, ou there isn't. Nós temos aqui there are not e é contraído, there aren't. E o verbo to be na interrogativa, there to be na interrogativa, nós temos no singular is there, e no plural are there. Are there, na verdade. Assim, quando você quiser descrever sua casa, basta fazer uso do there to be para dizer que há ou não nela. Então veja como Rosa descreve um pouco de sua casa no Brasil. Vamos lá. Então nesse trecho aqui da fala dela, nós temos My house isn't very big. There's a small hall, a living room, a hallway, a kitchen, a toilet, and a laundry room. But there isn't a dining room. We have our meals in the kitchen. Upstairs, there are 2 bedrooms and a bathroom. There isn't an attic or a basement. These are not very common in Brazil. There's a small garden at the front and a yard in the back of the house. Então, pratique o que você estudou agora, realizando a Activities Living Room e exercite o uso do verbo there to be. Então, no tópico a seguir, você irá estudar alguns useful verbs que lhe auxiliarão nas situações em que você precisa pedir permissão para algo. Após conseguir resolver o problema com a lâmpada de seu quarto, que havia queimado, Rosa teve ainda outro contratempo. Seu computador começou a apresentar problemas. Então ela resolveu levá-lo ao departamento de assistência técnica de uma loja em Chicago. Mas ao retornar à sua casa, lembrou que precisava terminar um trabalho da faculdade e necessitaria de um computador para fazê-lo. Por sorte, os computadores e laptops das housemates de Rosa estavam funcionando e ela só precisou pedir permissão para utilizá-lo. Então acompanhe a conversa do tópico 3.4, Useful Words. Vamos no slide 5. No slide 5, nós vamos perceber que quando se quer pedir permissão para utilizar algum objeto ou equipamento de outra pessoa, é necessário fazer uso de certos verbos. Então apresentamos alguns deles a seguir. May I use your computer? May I open the window? May I close the door? Então, após estudar os useful verbs, acompanhe no tópico 3.4, Useful Verbs. Veremos agora como utilizar esses verbos solicitando permissões ou favores. Na Lesson 11, você viu o modal verb can expressando habilidade ou capacidade, mas existe outro sentido para can. O modal can pode ser usado para expressar permissão solicitada, concedida ou negada, bastando para isso variar a sua forma, interrogativa, afirmativa ou negativa conforme o caso. Em outras palavras, quando se quer pedir permissão para fazer algo ou pegar alguma coisa emprestada, se utiliza a interrogative form de can. Então foi dessa maneira que Rosa pediu a lâmpada emprestada a Carly. Can I borrow one? Então, caso Rosa quisesse pedir o computador de Carly utilizando can, também seria possível. A permissão seria solicitada da seguinte forma: Can I use it? Might had some problem. Então, para conceder ou negar a permissão, são utilizadas as formas afirmativa e negativa. Verifique. Nós temos Can I borrow one? Yes, you can. Can I use your computer? No, you can't. Então, apesar de não ser algo obrigatório, quer dizer, não é uma exigência gramatical, quase sempre é utilizada uma espécie de explicação para o porquê de se estar pedindo alguma coisa. Por exemplo, quando Rosa pede o computador de Carly emprestado, ela justifica: Mine had some problem, and I took it to the computer store, but I have to finish an essay and need a computer for that. Então, o mesmo acontece quando Rosa pede uma lâmpada emprestada, apenas com a diferença de a explicação vir primeiro. Então, vamos lá. My light bulb isn't working. Can I borrow one? Então, da mesma forma, quando se nega um pedido, costuma-se justificar o porquê da negação, como no caso de Carly, que ao negar a solicitação de Rosa diz a ela: I'll need my computer in some minutes to rehearse some lines.
é uma questão de politeness, de educação, para dar essa explicação. Assim como iniciar a negativa com um pedido de desculpas. Ou seja, se você não quer parecer rude, ao invés de dizer simplesmente no, you can't, deve dizer sorry, but no, you can't. Seguido da explicação de por que a pessoa não pode fazer aquilo. Então, por fim, quando se está dando permissão à pessoa, também é comum utilizarmos outras formas que não simples. Yes, you can. Por exemplo, podemos dizer sure, sure you can. Ou of course you can. Yes, no problem. Yes, go ahead. Então, até este momento, você estudou o modal can, que é praticamente intercambiável com may, quando se trata de solicitar, conceder ou negar permissão. A diferença é que utilizando may você estará sendo mais formal. Carly e Rosa dividem a casa há pouco tempo por isso. Carly pede a blusa da amiga de uma maneira mais formal, por exemplo, May I borrow your blue house? E Rosa lhe responde, Of course you may. There's no problem for me. Então, em relação à forma, os modal verbs comportam-se todos da mesma maneira, no que se refere à afirmativa, negativa e interrogativa. A única diferença em relação a may é que ele não possui uma contraction para a forma negativa. Então, no e o may not. Então, após estudar os modal verbs can e may, utilizados para solicitar favores, realize as activities Doob asks for help and what to say. A seguir, estudaremos os pronomes objetos. Os pronomes objetos ou object pronouns são utilizados quando fazemos referência a pessoas ou coisas e elas estão na posição de objeto dentro da frase, o que em inglês se verifica facilmente. Elas aparecem após o verbo ou depois de uma preposição. Então, eles são utilizados quando estamos nos referindo a alguém e essa pessoa não é aquela que realiza a ação, ou seja, ela é objeto do verbo. Então, observe. Então, nós temos no slide 7 os dois exemplos. He needs a book. He needs a book. E Rosa is talking to Carly. Então, caso queira substituir a book e Carly por object pronouns, teremos as seguintes sentenças. He needs it. E Rosa is talking to her. Então, lembrando que a book to Carly foi substituído, e a book to it, e to Carly to her. Ok? Então vamos lá, é preciso saber quais object pronouns correspondem a quais subject pronouns. Então vejamos aqui. Então nós temos I corresponde a me, you, a you, he, him, she, her, it, we, us, you, e they, them. No diálogo entre Carly e Rosa, foram utilizados os pronomes objeto it, me and her nas frases May I use it? She can lend it to me. I'll ask her. Isso acontece pelo fato de Rosa estar falando sobre um computador, sobre ela mesma e sobre Christine, respectivamente. Então, observe as frases a seguir que utilizam os outros object pronouns. Então, nós temos I like you very much. Let's invite him to the party. Come with us to the beach. He'll call you tomorrow. Então, realize a activity object pronouns para exercitar este conteúdo e verificar seu aprendizado. Então, a seguir, acompanhe comigo o uso dos possessive pronouns. Para que você possa entender melhor os possessive pronouns, é necessário retomar os possessive adjectives. Os possessive adjectives, como o próprio nome diz, são adjetivos e por isso são sempre seguidos de um substantivo. Então, observe que, ao contrário dos possessive adjectives, os possessive pronouns não são seguidos de substantivos. Então, veja na tabela. Nós temos this is my book, aqui o book adjetivo, ou substantivo e my funcionando como adjetivo. This is mine. Lembrando que mine substituindo aqui, my book.
Nós temos outro exemplo. Where's your pen? Where's yours? Yours substituindo your pen. Próximo exemplo. His boots are beautiful. His are beautiful. Substituindo his por his boots. Próximo exemplo. Her dress is green. Hers is green. Her substituindo her dress. We like our classes. We like ours. Ours substituindo classes. E para finalizar, they read their English books. They read their, ok? Substituindo their English books. Então, no quadro a seguir, apresentamos a síntese dos possessive adjectives e possessive pronouns. Então, nós temos I, my, mine, you, your and yours, he, his, she, her, hers, it, its, no caso de possessivo não tem correspondente a it, we, our, ours, you, your, yours, they, their e theirs. Nessa aula, você estudou o uso dos object pronouns e para exercitar este conteúdo, realize a activity Possessive Pronouns. Vamos estudar o Unstressed Object Pronouns neste momento, verificando a maneira mais adequada para aperfeiçoar a sua pronúncia. Ao contrário dos Subject Pronouns, que em geral ocupam a posição mais destacada no início das frases, os Object Pronouns vêm após o verbo e, portanto, não têm por que ser enfatizados. Esse é um ponto que falantes de português têm que manter sempre em mente, já que, por influência da língua materna, eles tendem a colocar o stress, sílaba mais forte, nessas palavras. Na verdade, nem mesmo os subject pronouns recebem a ênfase maior, que tem o destaque é o verbo. Na verdade, quem tem o destaque é o verbo, já que é ele que carrega em si a informação mais significativa, quer dizer, a ação que está sendo considerada. Os object pronouns, então, têm uma pronúncia mais discreta. Apesar de sugerirmos que você não enfatize os object pronouns, você poderá fazê-lo se quiser, para dar maior importância a ele. Vamos encerrando por aqui, mas não sem antes fazer nossa revisão. Então, nessa aula, você pode acompanhar Rosa solicitando a Christine. A partir dessa situação, você estudou vocabulário sobre as partes da casa e furniture, e conheceu uma parte da casa que não é muito comum para nós brasileiros, mas que nos países do hemisfério norte é presença quase indispensável, o basement. O verbo dare to be foi revisado para descrever o que há em uma habitação. Então, este verbo é flexionado apenas em uma função daquilo que há. There is, there are, sendo que as formas negativa e interrogativa seguem as mesmas regras de funcionamento do verbo to be. Você também acompanhou o diálogo entre Carly e Rosa, onde ambas solicitaram algo emprestado. Com isso, você viu como conceder e solicitar permissão, utilizando os verbos modais can e may, cuja diferença entre eles é uma questão de formalidade. E por fim, você estudou o uso dos object pronouns e os possessive pronouns. Os object pronouns são aqueles utilizados quando fazemos referência a pessoas ou a coisas e elas estão na posição de objeto dentro da frase, o que em inglês se verifica facilmente, elas aparecem após o verbo. Já os possessive pronouns têm a mesma função dos possessive adjectives, quer dizer, indicar posse de algo por alguém. Porém, no caso dos possessive pronouns, o nome da coisa possuída não aparece, enquanto que os possessive adjectives são sempre seguidos daquilo que a pessoa possui. Então, pratique tudo o que você viu nesta aula e inspire-se para o próximo Cadernos. Bons estudos, bye bye!